Muito bom dia, Deus abençoe a sua vida, a sua casa, a sua família. Estamos aqui para mais um dia de meditação na palavra de Deus, que Deus nos concedeu mais um dia também de oração. Então vamos lá nessa mensagem que vai muito abençoar hoje o seu dia. A Bíblia diz aqui no livro de 1 Reis, olha só, 1 Reis, eu quero fazer um resumo antes de entrar. A Bíblia diz que Elias ele estava um pouco cansado, apesar de ser um grande homem de Deus, mas também estava cansado, como todos nós. Há momento que você está debilitado, cansado, em todas as áreas. Então Elias estava se escondendo. Reparou que muitas vezes, quando as coisas vêm desabando sobre a gente, geralmente a gente tenta ficar um pouco mais afastado, se esconder, mas tem algo maravilhoso. Porque quando você se esconde, quando você está sozinho, não quer falar com ninguém, é nesse momento que você tem a presença da pessoa mais importante da sua vida, que é Deus. E é a hora mais preciosa que Ele acha de falar com você. Porque quando tudo está muito legal, muito bem, às vezes a gente não para ouvir Ele. Mas quando as coisas desabam na cabeça da gente, e a gente fica no oculto, escondido, sozinho, aí é nesse momento que você vai ver que você tem realmente um amigo fiel e verdadeiro. E ele vai achar esse momento maravilhoso para falar com você. Então Elias estava assim. Elias já tinha pedido a morte, Elias não queria mais lutar, porque ele estava sendo ameaçado de morte. E ele falou assim: nossa, eu tenho sido tão zeloso com as coisas de Deus, tenho feito tudo, mas estou sendo ameaçado de morte. Já mataram vários profetas espada e só eu escapei. Então Elias estava decepcionado e ele entrou dentro de uma caverna. E quando ele entrou dentro daquela caverna, Deus falou assim: Elias, o que tu fazes aqui nessa caverna? O que tu faz, Elias, aqui? Aí Deus falou assim para ele, o versículo de número, vamos lá, primeira Reis, capítulo de número 19. Então, o versículo de número 11. Disse-lhe Deus: sai e põe-te neste monte perante o Senhor. Deus falou: sai dessa caverna e fica aí, perante esse monte. Eis que passava o Senhor, e um grande e forte vento fendia os montes e despedaçava as penhas diante do Senhor. Porém, olha só, o Senhor não estava no monte. Depois do vento, um terremoto, mas o Senhor não estava no terremoto. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. Olha só isso. Veja só. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Olha só. Depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Olha só, eu vou repetir mais uma vez. Presta muita atenção. Depois do terremoto, um fogo, mas o Senhor não estava no fogo. E depois do fogo, um cício tranquilo e suave. Ouvindo Elias, envolveu o rosto no seu manto e saindo pôs-se à entrada da caverna. Então, presta atenção. Olha só. Você viu aqui que passou várias coisas. Passou um vento, passou um terremoto que chegava a despedaçar ali, né, a penha. Passou várias e várias coisas e Elias ficou só ali olhando. Só que Deus não estava naquele vento, Deus não estava no terremoto, Deus não estava naquele fogo, Deus não estava no meio daquele barulho, no meio daquele fogo, no meio daquela ventania, Deus não estava. Aí depois veio um siso bem suave. Quando acabou aquele fogo, acabou tudo, Elias viu um siso bem tranquilo e bem suave. E naquilo ali Deus estava com ele. E aí, se a gente for ler mais embaixo, quando ele ouviu a voz de Deus, né? Depois do terremoto,
que passou tudo aquilo ali, aí eis que lhe veio, né? Aí continuando, eis que lhe veio uma voz e lhe disse: que faz aqui, Elias? E essa voz é de quem? É de Deus, naquele ciso suave. Então eu queria que você entendesse o seguinte, que muitas vezes a gente procura Deus nessas três partes. A pessoa procura Deus no vento, né, no terremoto e no fogo. Vamos traduzir para os nossos dias de hoje. Muitas vezes a pessoa fala assim: nossa, eu vou lá no movimento, gosto, na cruzada de fé. É importante você ir. É bom, é claro, a gente, né, deve participar. Só que muitas vezes você vê tanto barulho, tanta coisa e aparentemente tanto fogo, mas você sai e não encontrou Deus ainda. Essa é a realidade, você não encontrou Deus. Deus não falou contigo no seu coração. Talvez não seja o dia, talvez não seja a hora. O que eu quero que você entenda é que tem pessoas que nos procuram todos os dias. Eu estou cansado de ver pessoas dizendo assim: olha, eu quero que Deus fale comigo, eu quero ir no lugar para Deus falar comigo, eu vou lá naquele pregador tal que Deus vai falar comigo, eu vou lá não sei aonde. E as pessoas ficam procurando Deus no vento, no terremoto, no fogo. E Deus não estava em nenhuma dessas três coisas, ele não estava. Depois que passou tudo aquilo, Elias viu um siso tranquilo e suave. Tranquilo, e engraçado é que aquele terremoto passou destruindo tudo, quebrava tudo. Eu me lembro até que eu já vi alguns pregadores que falta quebrar o altar, né? Eu já vi uns que falta quebrar o altar. É tanta coisa, não estou questionando, falando mal, estou dizendo segundo a palavra de Deus aqui. Né? Eu já vi pastor até quebrar coisa em cima do altar e tal, mas Deus, infelizmente, não estava ali. Era só barulho. Oh, meu Deus, não é fácil. Então, olha só, trazendo para dentro da palavra de Deus, o que acontece? Elias viu aquela tranquilidade, aquela paz, e aí Deus estava ali. Olha onde Deus está. Veja, quando você às vezes entra dentro do seu quarto, fecha a tua porta e dobra seu joelho, começa a falar com Deus para você ver. Você já fez essa... É porque muitas vezes a pessoa nunca fez isso. Porque ele quer procurar Deus, quer um sinal, quer um barulho, quer um fogo, quer um movimento gospel. Muitas vezes é assim. Eu já tenho uma experiência muito tempo já, que eu lido com pessoas todos os dias, de todas as denominações. Então, quando você fazer essa experiência, entra no teu quarto, fecha a tua porta e começa a falar com Deus. Começa a desenvolver a sua oração, onde não tem barulho de ninguém por perto ali. Tem ninguém. Ali você sabe que só está você e Deus. E aí você vai ver se Deus não vai falar com você. Então naquele momento Deus falou com Elias. O que tu fazes aqui, Elias? E ele disse: Senhor, eu tenho sido tão zeloso pelas coisas do Senhor, mataram os teus profetas, só eu fiquei e tal. E foi falando. Eu sei que, resumindo tudo, Deus falou bem assim: Elias, eu ainda reservei diante de Baal 7.000 homens que não se dobraram perante a Baal. Elias estava se sentindo sozinho, mas Deus falou: não, Elias, existe mais pessoas também que vai estar contigo. Existe mais pessoas. Então, eu queria que você entendesse nesta manhã que muitas vezes você possa estar com esse sentimento, né, de tristeza, de angústia, que você está sozinho ou que Deus te deixou. É o momento mais fácil para Deus te achar, é no momento de angústia, de tristeza, que você talvez está tentando até se esconder, né, de alguém, dos amigos, da família. É nesse momento você vai ver que Deus vai tratar contigo, vai falar: por que você está triste? E sabe por que Deus faz essa pergunta? Por que você está triste, mesmo Ele sabendo que você está triste? Porque Ele já falou muito antes com a gente. Seja forte e corajoso. Ele não disse: no mundo tereis aflições. É a mesma coisa. Ele está falando assim: ó, você está triste por quê? Eu não já falei que no mundo você enfrenta aflição? Por que você está triste? Eu não já falei que o choro pode durar a noite, mas a alegria vem para amanhã? É mais ou menos assim. Não é uma crítica, não é uma... Ele não está sendo aqui... ele não está fazendo uma crítica quando ele diz assim: ó, porque você está triste, mesmo ele sabendo que você está triste. É porque ele já tinha falado tudo antes disso para você. Então, eu queria que você recebesse essa palavra de Deus em seu coração nessa manhã.
Deus te acha você no oculto, Ele te acha você nas escondidas. E ainda que você sorri por fora, mas Deus sabe que o seu coração está triste. Lá no fundo há uma tristeza no teu coração. Então Deus quer te achar nos momentos mais tristes, mais difíceis da tua vida. Ele queria achar a gente nos momentos mais alegres, mas muitas vezes a gente acaba esquecendo dele quando tudo está bem. Então receba no teu coração. Eu quero fazer aqui também oração por todos vocês. Senhor, nosso Deus e nosso Pai, nós entramos em oração na tua presença e queremos aqui apresentar a vida de todos que ouviram essa mensagem. Muitas pessoas te procuram no vento, no terremoto, no fogo, mas o Senhor está num cisto tão tranquilo e tão suave. E as pessoas, o dia que perceberem isso, então elas vão entender que não é mais preciso recorrer a sinais, mas buscar o Deus que é vivo, que é onipresente, que é onipotente. Obrigado, Senhor. Abençoa a saúde desse homem, dessa mulher. Dê a eles a prosperidade, a bênção do Senhor. Livra eles da espada, do perigo e da morte. Meu Deus, que venha todas essas bênçãos e acompanhe a vida desse homem e desta mulher. Em tudo que eles fizerem, que eles sejam bem-sucedidos e bem realizados. Toma posse da bênção do Senhor. Toma posse dessa palavra nesta manhã, em um cisto tranquilo e suave. Deus está falando contigo aí agora, aí na sua casa, sem barulho, sem fogo, sem sinais. Deus está falando aí contigo e acabou de falar com você através dessa palavra. E a pergunta é esta que ele te diz: por que estás triste? Por que estás triste? O choro dura a noite, mas a alegria vem pela manhã. Seja abençoado em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo. Amém? E graças a Deus, Deus te abençoe. Compartilhe também esta mensagem. Amém? Fica todos na paz em nome de Jesus.